Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de grego koiné, do nosso curso de grego, aula introdutória ao alfabeto, mais especificamente hoje, do grego koiné. O grego koiné, ele é o fundamento daquilo que nós chamamos de exegese, né? O que é exegese? É extrair do texto o sentido pretendido pelo autor. Então, o texto ele é carregado de sentido, que é um sentido que foi pretendido pelo autor no momento em que escreveu. Ele tinha algo em mente ao escrever. Então, ao estudarmos o grego koiné, nós temos acesso à intenção autoral do autor neotestamentário, ou seja, do autor do texto do Novo Testamento. Então, o padrão koiné, o grego koiné era a língua comum do Império Romano, escolhida providencialmente para registrar e disseminar o Novo Testamento com clareza universal. Então, o grego koiné naquela época era como o inglês nos nossos dias, era uma língua que era falada em todo o Império. Então, nós temos a dominação romana, posterior à dominação do Império Grego, o Império Macedônio, com Alexandre o Grande. E aí, os romanos, observando que a cultura grega ela era mais rica que a sua própria cultura, eles conservam a língua grega, que é a língua, o ícone máximo por onde nós disseminamos a cultura, e também a outros pontos culturais, né, como, por exemplo, a própria filosofia. E a, essa abertura do Império Romano em trazer para si essas características do Império Grego, né, da cultura grega, facilitaram em muito a propagação do Evangelho quando Jesus Cristo ele vem à Terra e assim ele proclama o seu ministério, o seu Evangelho. Então, providencialmente, por isso nós dizemos, providencialmente Deus preparou a língua grega naquele momento para que todo mundo conhecido, toda a região ali circunvizinha ao Mediterrâneo, pudesse receber o Evangelho por meio de uma língua que era falada em todos os lugares, era a língua vulgar, a língua comum em todos os lugares. Outra questão é a riqueza teológica. Então, cada tempo verbal, preposição e raiz de palavra no grego bíblico carrega nuances exegéticas que frequentemente se perdem nas traduções modernas. Então, nós temos boas traduções, temos muito boas traduções, mas nada substitui uma boa exegese, você investigar o texto de acordo com o texto em sua língua original. Inclusive, esse foi um dos marcos da própria Reforma Protestante, que foi resgatar, retornar aos originais. Óbvio que nós não temos os autógrafos, ou seja, os textos que saíram da pena dos apóstolos, dos profetas e assim por diante, mas nós temos textos que são muito próximos em tempo e em coerência, né? Existe ciência que estuda isso, a manuscritologia, e nós sabemos que os textos que nós temos em mãos e que dos quais nós fazemos as nossas traduções, eles são textos confiáveis. Então, muito embora às vezes por uma questão de adaptação interpretativa e de tradução, algumas nuances dos textos se percam com uma boa exegese, com base no texto original, no texto grego, nós podemos observar esses pontos que às vezes não ficam tão salientes no texto quando lemos em uma tradução em língua portuguesa. Outra questão é a chave do texto. Então, dominar o alfabeto e sua fonética não é apenas um exercício de memória, é o requisito fundamental para o uso de léxicos, concordâncias e interlineares. Então, nós temos muitas ferramentas que podemos usar para nos auxiliar no estudo do Novo Testamento, numa boa interpretação, mas para usar essas ferramentas, nós precisamos de um conhecimento prévio da língua grega. Então, faz necessário conhecer o alfabeto, as palavras, a própria gramática grega, como é que ela se comporta,
para que, por meio dessas ferramentas, a gente consiga fazer boas traduções. Agora nós vamos partir, de fato, para o nosso alfabeto grego. Ele vai do alfa, aqui nessa primeira página, do alfa ao zeta. E aí eu vou fazendo alguns comentários a respeito da letra. Então vocês têm aqui no lado esquerdo aqui as letras maiúsculas, algumas se parecem muito com as nossas letras na língua portuguesa. Depois nós temos as letras minúsculas, o nome dessas letras e uma pronúncia, vamos dizer assim, uma pronúncia aproximada de como nós devemos pronunciar essas letras. Então, a primeira letra nós temos o alfa, o nosso alfa maiúsculo ele é semelhante, é idêntico ao nosso A. O alfa minúsculo ele é desenhado como se fosse um peixinho. Nós usamos, obviamente, uma forma, né? Os caracteres no computador, então fica tudo muito bonitinho, muito certinho, mas a forma do alfa geralmente é como se fosse um peixinho, né? Mas ele se assemelha também muito ao nosso A minúsculo. Aqui está como se escreve o nome da letra, alfa, e o alfa se pronuncia de forma idêntica ao nosso A em língua portuguesa, por exemplo, como A em amor, A em mar, A em alfabeto e assim por diante. A próxima letra que nós temos é o beta. O beta ele também se parece muito com o nosso B da língua portuguesa, do alfabeto da língua portuguesa. Então, até mesmo o beta minúsculo ele se parece muito com o nosso B maiúsculo. E o som do beta é o som de B em boi. Agora nós temos o gama, que é uma letra já um pouco diferente, aliás, bem diferente do nosso alfabeto. Então, o lambda, o gama maiúsculo, ele se parece com um L de cabeça para baixo, um L maiúsculo de cabeça para baixo, enquanto o gama minúsculo se parece muito com um Y, né? Mas não é um Y. E há uma particularidade sobre o gama é que ele é semelhante foneticamente ao nosso G, só que nunca o G com som de J, sempre G com som de G na palavra gato. Ele nunca vai ter o som de G, por exemplo, como gelo, né? Então, se aparecer o gama com uma vogal, ainda que essa vogal seja uma vogal com um som semelhante ao nosso I ou nosso E, o som sempre será de G, como na palavra gato. A próxima letra é a letra delta, delta maiúsculo, são letras já conhecidas também dos brasileiros quando estudam no ensino médio, né? A matemática, física e química. Então, o delta maiúsculo parece uma pirâmide e o delta minúsculo ele não tem nenhuma letra, nenhum caractere no alfabeto de língua portuguesa que possa ser associado a ele. Ele é bem diferentão, né? E ele tem sempre o som de D. A próxima letra é a letra epsilon, que é equivalente ao nosso E em até, ou seja, o E com acento agudo, e a forma minúscula dele também se parece com o próprio E. Depois nós temos o zeta. O zeta ele é equivalente foneticamente ao nosso Z. A letra maiúscula, o zeta maiúsculo, ele é idêntico ao nosso Z maiúsculo. E o zeta minúsculo, ele se parece um pouco também com o Z, se você observar atentamente. Então, é importante que procure-se observar as letras e associar aos seus nomes e ao seu som. Então, o zeta, ele sempre tem som de Z. Sempre. A próxima letra, perdão, aqui agora sim.
Próxima letra é a letra eta, que não tem nenhum paralelo na nossa língua, visualmente, né? Graficamente. Ela parece um H, um maiúsculo, e o minúsculo parece um N. Só que o som, ele é totalmente diferente. Ele tem um som do E. O E como em V. Então, o epsilon, ele tem um som de E e o eta tem um som de E. Sempre, no caso, o eta uma vogal longa, enquanto o epsilon é uma vogal curta ou breve. A próxima letra é o theta, acho que você pode chamar tranquilamente de teta, não tem problema nenhum. Então, é um Ozinho com um traço no meio, você está vendo as duas formas aí, a forma maiúscula e minúscula, né? O nome você pode chamar de teta, mas a pronúncia correta seria o TH do inglês, como em think, ou thank you, ou então with, né? Esse som aveludado com a língua entre os dentes. A próxima letra é o iota. O iota a gente já tem um paralelo em língua portuguesa, que é o nosso I. Depois o capa. O capa sempre terá o som de C, C. Então, sempre terá o som de C, esse K, K. Depois o lambda. O lambda maiúsculo parece um V de cabeça para baixo, né? E o minúsculo parece um Y de cabeça para baixo também. Ele sempre tem som de L. Depois nós temos o Mi maiúsculo, que é muito semelhante ao nosso M, e o Mi minúsculo, que parece um U, né? Um Uzinho bem bonitinho. Então, é o Mi. Sempre tem um som de M, como em mato, mulher, mamão, mamãe. A próxima letra é a letra Ni. O Ni maiúsculo, ele tem se parece com o nosso N maiúsculo, e o Ni minúsculo se parece com um V. E a pronúncia é sempre de N, como em nada, navio, não e assim por diante. A próxima letra é o Xi, Xi. Então, o Xi, ele tem esse som de do X em táxi. Então, é Xi. Ah, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, aqui como X em exame. Isso aqui está errado. Não é em exame, é em sexo, por exemplo. Então sempre tem som. Xi, xi. O próprio nome da letra já aponta para isso. O Omicron é o nosso O fechado, perdão, o O é breve, como em nó, pó e assim por diante. Depois nós temos o Pi, que é equivalente ao nosso P. Depois nós temos o Rho, curiosamente o Rho, o maiúsculo, parece um P, mas não é um P. Isso pode causar um pouco de confusão. O Rho, ele se parece com um P, mas não é. Ele é o equivalente ao nosso R de rato. Depois nós temos o sigma, e aqui no sigma nós temos uma particularidade. O sigma, ele possui três formas diferentes de você escrever. Você tem esse sigma maiúsculo, que se parece um M de lado, e você tem duas formas minúsculas do sigma. Essa primeira, que parece um O com um chapeuzinho, ele é sempre utilizado no início da palavra ou no meio, enquanto essa última forma aqui sempre é utilizada no final das palavras. Então, é sempre no final das palavras. Outra particularidade é que o sigma, ele sempre é pronunciado com som de S, como em sim, assim, nunca com som de Z. Então, o som de Z é zeta, som de S é sigma. O sigma nunca vai ter som de Z, sempre terá o som de S. Próxima letra é o tau.
tal maiúsculo é muito semelhante ao nosso T maiúsculo, e o tal minúsculo também se parece muito com um T minúsculo. Ele sempre é pronunciado com o som, o fonema do nosso T, em língua portuguesa. Depois nós temos o Y, e a sua forma minúscula é muito semelhante também a um U. E aí ele pode ter duas pronúncias. Ele pode ser pronunciado, a depender da posição dele na palavra, ele pode ser pronunciado como I ou pode ser pronunciado de fato como U. A próxima letra é a letra Fi, que nós não temos também nenhum paralelo em língua portuguesa, graficamente falando, mas ele é exatamente o nosso F em língua portuguesa, como em faraó, fábrica, né? Sempre o som de F. A próxima letra é a letra Ri, né? Que esse X, um X maiúsculo, na sua forma maiúscula, e um X minúsculo na sua forma minúscula. Você pode chamar de Ki, né? Assim como o Y, né? Embora a pronúncia seja o E no francês, mas você pode pronunciar aportuguesado como Y, né? Então, o Ki ou Re, você pode pronunciar como Ki tranquilamente, como na palavra eco. A pronúncia mais aproximada de fato seria erro, erro, né? Mas para fins didáticos pode-se utilizar essa pronúncia do Ki, né? Como um som do C. A próxima letra é uma letra já muito conhecida, é a letra Psi, muito embora ela não tenha nenhum paralelo no nosso alfabeto, mas é um símbolo conhecido por causa da área da psicologia. Então, Psi é a letra, por exemplo, que é usada na palavra psicologia, né? Ou na palavra psique, psirre. Então é o psi, ele tem esse som de PSI, sempre tem esse som. E a última letra, que é a letra ômega, que é a forma alongada do O. Então ou, né, com acento circunflexo. Algumas particularidades aqui sobre o sistema de vogais, né, e o peso da duração. O alfabeto grego ele possui 7 vogais. Então, é o alfa, o epsilon, o eta, iota, ômicron, y e ômega. E aqui nós devemos observar uma chave fonética aqui que reside em seu tempo de articulação, ou seja, a forma como nós pronunciamos essa palavra. Então, elas são divididas entre, pensando aqui nas vogais epsilon, ômicron e eta e ômega. Elas são divididas, as primeiras, em vogais breves, ou seja, que tem um som curto, e as que estão em segundo lugar, em vogais longas ou que tem um som mais extenso. Então, se você observar o epsilon, é como o nosso E em língua portuguesa. Então, é aquele som pontual, sem prolongação. Enquanto o eta é um som mais vagaroso, que se estende um pouco mais. Então, o epsilon, ele tem um som rápido e pontual, e o ômicron, enquanto o eta e o ômega têm um som mais sustentado. Seria, na prática, o dobro do som, uma repetição, né? Uma prolongação. Então, são questões práticas e particulares que vocês devem ter atenção na hora de pronunciar essas letras. Dá um exemplo aqui sobre a particularidade posicional do sigma. Então, ao contrário das outras letras, né, o sigma possui duas formas minúsculas, como vocês viram lá no alfabeto. Então, a sua escrita ela é ditada exclusivamente por sua posição na palavra. Então, como é que eu vou saber qual dos dois sigmas usar? Vai depender da posição do sigma na palavra. Então, o sigma padrão, que é esse do Ozinho que parece ter um chapeuzinho,
ele é usado no início ou no meio de qualquer palavra. Então, se é uma palavra, um substantivo comum, a, e o sigma aparece no início, o sigma que tem que ser usado deve ser esse do chapeuzinho. Se aparece no meio, da mesma forma. Mas nós temos uma forma final do sigma, que é aquele que parece um S de cabeça para baixo. Então, ela é usada única e exclusivamente na última letra de uma palavra. Então, se a palavra tem um sigma no final, esse sigma obrigatoriamente é esse sigma aqui que parece um S de cabeça para baixo. Essa palavrinha que eu coloquei aqui embaixo é apóstolos, né? Que é apóstolo. Então, vocês observarem as duas letras que estão marcadas com o círculo amarelo, nós temos um primeiro sigma, que é o sigma padrão, ele está no meio da palavra, então ele tem que ser usado. Mas observe que o último sigma ele é diferente, porque é a forma final do sigma, só é utilizado no final das palavras. Agora eu queria propor a vocês um exercício de fixação. E não é de tradução, é uma transliteração inversa. O que significa isso? Vocês vão utilizar letras do nosso alfabeto que correspondem foneticamente, ou seja, o som corresponde às letras da língua grega. Então, nós temos aqui três palavras: dado, mata e pata. Eu quero que vocês peguem o material de aula, verifiquem no alfabeto quais letras gregas correspondem foneticamente a essas letras usadas nessas três palavras e respondam, escrevam. Esse vídeo vai estar no YouTube, então eu quero que vocês coloquem nos comentários as respostas. Nesse momento, eu preciso que vocês pausem o vídeo, respondam e depois continuem o vídeo, porque logo após vocês responderem, vocês vão ter o gabarito com a resposta correta para esse exercício. Então, para o vídeo um pouco agora, nesse momento, vai dar pouco tempo, 2 minutinhos, você consegue responder isso. Então, para o vídeo um pouco, olha no material de aula, no alfabeto que vocês ganharam impressos, ou então vocês já observaram aqui no vídeo, se você fez a anotação, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E aí você vai e faz o exercício. Terminou o exercício, libera o vídeo e vê a resposta. A proposta é fazer com que você associe o som da letra em língua portuguesa ao som da letra correspondente na língua grega, tá? Então é isso que nós chamamos de transliteração, não é tradução, é transliteração. Usar letras de um idioma que sejam correspondentes ao fonema dela em outro idioma. Então, façam esse exercício e coloquem a resposta nos comentários do vídeo. Pronto, aqui é o gabarito. Então, nós temos aqui a palavra dado, ela começa com letra maiúscula, porque está iniciando. Então, o delta, o alfa e o delta minúsculo e o ômicron. Então, dado. Nós temos a palavra mata, correspondente ao M, nós temos o Mi, correspondente ao A nós temos o alfa, correspondente ao T, nós temos o tal, e novamente correspondente ao A, nós temos o alfa. A outra palavra é a palavra papa, então nós temos correspondente ao P a letra Pi, correspondente ao A letra alfa, e correspondente ao P novamente a letra Pi, e novamente correspondente à letra a letra alfa. Eu quero que vocês imaginem outras palavras, escrevam, e aí vocês vão fazer esse exercício com outras palavras que vocês elaboraram, né? Pelo menos mais 5 palavras. E é um exercício que é interessante vocês fazerem no dia a dia. Tá parado, escrevendo alguma coisa, ou então tá com tempo livre, 5, 10 minutos, para um pouquinho, observa ao redor, vê algumas coisas, alguns objetos, escreve o nome do objeto e pega o alfabeto grego e vai transliterando, porque aí você vai se acostumando com a forma, né, como você enxerga
a letra e também com o som da própria letra. Você vai fazendo associações. Com pouco tempo, vocês vão observar que vocês vão estar lendo de forma fluida, bem tranquila. Né? Eu fiz isso quando eu estava iniciando os estudos do grego e deu super certo. Por isso, eu indico a vocês fazerem a mesma coisa. Então, façam esse exercício o primeiro exercício que eu coloquei aqui, depois façam isso que eu disse, procurem mais cinco outras palavras e repitam o exercício e coloquem aqui nos comentários no vídeo, tá bom? Deus abençoe, bons estudos e até a próxima aula, assim Deus permita.